O capítulo começa com aqueles nobres que o Kali encontrou agindo como os puxa-sacos dele. Só que, claro, eles não estão agindo assim porque realmente gostam do Kali ou realmente são os puxa-sacos dele. Acontece que tem toda uma questão nobre aí no meio para eles agirem tão educadamente com ele. Eu não entendi muito bem, mas quem quiser saber é só ler o manhwa. Após aquela reunião, o Kali ele se reúne com o Shoihan, porque mais uma vez eles sairiam pela noite para colocar um plano em ação. E dessa vez eles não iriam sozinhos, já que o dragão iria junto com eles. O Shoihan até fica meio preocupado e pergunta se eles iam destruir alguma coisa, mas não era isso. E aqui a gente já tem uma pequena demonstração de como são os poderes desse dragãozinho que só tem 4 anos. Ele podia ficar invisível e também podia assumir uma forma humana, mas ele não fez isso porque ele não gosta de humanos. E o outro motivo era porque o Kali achava dragões legais. E esse dragão realmente se mostrou muito multifuncional, porque o Kali ele precisava descer o prédio de não sei quantos andares. E a única coisa que o dragão precisou fazer foi levitar ele com a sua magia. E mano, se só com 4 anos esse dragão consegue fazer tudo isso, imagina quando, sei lá, ele atinge uns 20, 30 anos. O bicho vai ser imparável. Eles acabam indo até uma pequena cidade da capital, e lá o dragão usa uma magia para as pessoas não poderem escutar a conversa entre eles. E o Kali nem perde muito tempo e já começa a falar, dizendo que aquele local acabará sofrendo um ataque terrorista em alguns dias. E o que os terroristas iriam acabar usando seriam bombas mágicas. As bombas mágicas, claro, eram bem diferentes das bombas normais e também eram muito mais poderosas, além de que elas precisavam ser ativadas pelos magos no dia em que elas deveriam explodir. Por isso, com a ajuda do dragão que conseguiria detectar a mana daquelas bombas, o Shoihan deveria procurar por elas, para que assim eles pudessem impedir o ataque terrorista. E quando eles achassem as bombas, eles teriam que esperar até o dia em que os magos apareceriam e destruiriam elas, porque assim eles saberiam os locais onde os terroristas iriam explodir e também conseguiriam a localização dos terroristas. Além de que, para poder ajudar mais ainda nisso, o Kali usaria de novo a ferramenta que interferiria na mana do ambiente. Assim, eles teriam muito mais vantagem contra esses magos. Então, com a nova tarefa dada, o Shoihan e o dragão começaram a ir atrás das bombas. No dia seguinte, o Locke, que finalmente tinha acordado do seu desmaio, acaba indo até o Kali, para assim conseguir pedir um favor a ele. Acontece é que ele tem muitos irmãos, mais exatamente 10, e ele não poderia perdoar a organização que tentou machucar os seus irmãos. Por isso, ele queria ter a sua vingança contra a organização. O Kali acabou aceitando ajudá-lo, mas ele queria alguma coisa em troca do Locke. E como o próprio não sabia o que poderia oferecer, o Kali apenas disse para ele pensar sobre o que poderia dar em troca. Assim ele poderia voltar lá e eles poderiam fazer o trato deles. E depois de fazer esse trato com o Locke, finalmente chegou o dia em que o Kali encontraria outros nobres e faria um jantar junto com os príncipes, que convocaram todos os nobres para eles poderem dar uma conversada. E pro azar do Kali, que quer sempre ficar longe dos nobres, ele acaba encontrando um dos lacaios do Venion, que é um cara que não vai muito com a cara do Kali, tanto que ele nem perdeu tempo e já perguntou o que um lixo como ele estava fazendo ali. Mas isso não foi muita coisa para deixar o Kali muito irritado, já que ele já estava ligado nesses clichês. Quem realmente ficou irritado foi o dragão, que já estava cogitando matar o cara ali mesmo. Pra você ver como o dragão gostou dele, né? O cara recebeu só um insulto e o dragão já quer matar o cara. Pra sorte do Kali, os 3 nobres puxa-sacos dele chegam no local e acabam controlando a situação. E enquanto o Kali se distanciava, o dragão disse para ele que gravou toda a conversa que eles acabaram tendo. Sim, esse dragãozinho tem uma magia que pode gravar conversas. Esse dragão realmente é bem roubado. E é exatamente por isso que o Kali tá aproveitando bastante que o dragão ficou do lado dele. Depois de dar um chega pra lá naquele lacaio, eles acabam entrando no local, onde se sentam numa mesa que é bem perto da entrada, enquanto o resto dos nobres iam chegando. E por obra do destino, uma das pessoas que logo chega depois dele é o Venion, junto do lacaio dele. E o dragão que tava no colo do Kali começou a se estremecer, começou a se revirar ali, louco pra matar o Venion. Afinal, é a pessoa que torturou ele por muito tempo. Mas ele logo acabou se segurando, porque o Kali fez uma promessa com ele, dizendo que se o dragão se segurasse, ele mesmo iria matar aquele desgraçado do Venion. Então o dragão fez aquele esforço pra não acabar matando aquele cara. Pra variar, o Venion, ele foi conversar com o Kali, dando aquela de bom moço, que eles têm um bom relacionamento e tudo. Mas o Kali não queria saber de conversa nem nada. Ele tava afim de acertar nos nervos do Venion. Ele começa falando sobre o Venion ele ter sido roubado pelo dragão. Claro, sem dizer que foi o dragão que roubou ele. Ele acaba dizendo, nossa, isso é tão triste, cara. Que pena que você acabou perdendo tudo aquilo, né? E o lacaio do Venion ficou suando frio, porque ele sabia que o Venion ia descontar toda a raiva nele.
O Venom, para tentar manter as aparências, ele manteve a compostura, mas quando ele se sentou no lugar dele, ele acabou ficando de cara fechada. As pessoas responsáveis por a gente ver pelo menos 40 capítulos desse mangá inteiro finalmente acabam chegando. E o único entre os três que acabou falando foi o terceiro príncipe, que por incrível que pareça, mesmo sendo o terceiro príncipe, ele é quem herdaria o trono, o que é algo bem estranho que o mangá deixa no ar. E logo depois da chegada deles, vem o Taylor e a Kate, o que já me deixou com um sorrisão na cara, porque eu gostei bastante deles. E só de ver eles lá, o Venom já perde a compostura dele, já que ele não pretendia deixar que o irmão dele participasse desse evento. Mas infelizmente foi o que acabou acontecendo, e ele não pôde fazer muita coisa e só ficou mais irritado ainda. Então, com o evento iniciado, todos começaram a comer, até que depois de um tempinho, um dos companheiros do Kali disse pra ele que eles iriam lá cumprimentar o príncipe, e como isso era etiqueta, ele teve que ir junto. E só de dar um pequeno oi pro príncipe, o Kali já percebeu o quanto ele era uma pessoa persuasiva, e também que era muito boa com as palavras. Por isso, o Kali decidiu responder à altura, e ele começou a elogiar muito o terceiro príncipe. Sério, o jeito que ele falava era quase como se ele estivesse dando em cima do terceiro príncipe. Coisas como ele ficou encantado pela beleza dele ou até que nunca tiraria esse evento da cabeça dele. O que ele falou foi tão estranho que nem mesmo o terceiro príncipe se sentiu muito confortável. E enquanto eles conversavam, o dragão acabou avisando algumas coisas estranhas pro Kali sobre o terceiro príncipe. Uma delas era que ele estava usando magia para poder pintar o cabelo e que também as suas pupilas não eram da exata cor que estava se demonstrando. O dragão até mesmo disse que esse humano não era fraco. E se o dragão não estava chamando um humano de fraco, é porque tinha coisa aí no meio. Mesmo que ele não pudesse ignorar essas informações, o Kali decidiu apenas deixá-las de lado, pois era algo que ele não queria muito saber. Então, depois de cumprimentar o terceiro príncipe, ele logo já deu no pé do evento. Depois daquele evento, o Shoi-Han acaba indo até a casa do Kali ofegante, dizendo que ele conseguiu encontrar as bombas. E assim como o Kali esperava, tinham coisas diferentes da novel. Uma delas era a localização das bombas e também a quantidade delas. Antes eram para ser 6 e o Shoi-Han só encontrou 3 delas. Ele não estava conseguindo encontrar mais nenhuma. O Shoi-Han até disse para eles destruírem as bombas, mas o Kali disse que eles não irão fazer isso. Eles na verdade irão pegar as bombas mágicas para eles. Afinal, era um item muito útil. Acha mesmo que ele iria dar mole de destruir um negócio tão útil assim? Claro que não. Com isso, ele apenas dá ordem para o Shoi-Han continuar procurando mais bombas e dessa vez com a ajuda dos gatinhos. Depois disso, o Kali acaba se reencontrando com Locke, que dessa vez ele tinha uma ideia do que poderia acabar compensando com a ajuda do Kali. E isso era usar os irmãos dele como soldados. E ele ainda se diz uma pessoa que realmente se preocupa com os irmãos dele. Óbvio, o Kali ele acabou recusando isso, já que primeiro isso não fazia sentido, não dava pra fazer esse negócio de botar crianças como soldados. E também porque ele não era um monstro de fazer isso. Ele apenas disse que iria pensar no que o Locke poderia acabar oferecendo em troca. E ele logo descobriria a resposta. Depois disso, o Ron acaba indo até o Kali para pedir um certo favor a ele, dizendo para que o Kali protegesse o seu filho Bia Crocs, já que segundo o Ron, ele sairia para caçar algumas raposas. Que com raposas ele quer dizer pessoas. E junto com isso, ele aproveitaria as férias dele, que era de 1 ano inteiro. E isso seria algo muito bom pro Kali, já que ele tem muito medo do Ron e adoraria ficar 1 ano sem com esse velho do lado dele. Então com isso, o Ron acaba se despedindo do Kali, com dessa vez ficando fora por bastante tempo. E com a partida do Ron, alguns dias se passam e finalmente chegou o dia em que aconteceria o ataque terrorista. As pessoas que iriam ajudar nessa missão eram o Shoi-Han, o dragão, o Locke, os gatinhos e também a Rosalind, que para não revelar sua verdadeira identidade, acabou pintando o seu cabelo com magia, que assim como o Kali disse, acabou caindo muito bem nela. Só que claro, ela não estava ajudando de graça, ela só estava ajudando todo mundo ali porque ela iria querer uma recompensa, e essa seria uma das bombas mágicas. Aqui ninguém acaba trabalhando de graça não, meu filho. E após o Kali contar todo o plano para eles, todos acabam saindo para tomar as suas posições, enquanto o Kali ficava para trás, porque o dia em que eles iriam enfrentar a organização secreta finalmente chegaria. Mas é isso, eu vou terminar o recap por aqui. Vou tentar postar a próxima parte o mais rápido possível e não demorar uma semana inteira. Então se você não é no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like, levar tá pra caramba, me siga nas minhas redes sociais e então até o próximo vídeo.